Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e hoje a gente vai falar sobre como os desastres naturais podem atingir diretamente a segurança de processo. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem na nossa página no YouTube. Além disso, deixasse a sua curtida lá na nossa página no Facebook, como também se nos seguisse no Instagram. Todas essas redes é importante, que vocês sigam, comentem, participem do nosso canal para que a gente possa trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, como a gente sempre conversa aqui no canal, uma das principais formas de você prevenir acidentes de processo, que são aqueles acidentes grandes como explosões, incêndios, grandes derramamentos, é você conhecer bem o seu processo. Entretanto, muitas vezes podem existir situações que são externas à nossa empresa, que é o que a gente chama de extramuros, são situações extramuros. Então, uma das situações extramuros que pode ser classificada são os chamados desastres naturais. No Brasil, a gente tem um clima relativamente estável, não somos sujeitos a tsunamis, maremotos, grandes inundações. Entretanto, todas as empresas, principalmente aquelas que estão nas proximidades de locais com possibilidade de inundação, com locais onde você tem a possibilidade de descargas atmosféricas, por exemplo, elas devem, dentro do seu plano de emergência, verificar a possibilidade de possíveis ações caso esses desastres, essas coisas externas, elas venham a atingir internamente. Então, como exemplo de situação ao qual você pode ter um desastre natural atingindo diretamente uma grande indústria, vamos citar como exemplo o acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Em 11 de março de 2011, causado pelo derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares da usina, a falha ocorreu quando a usina foi atingida por um tsunami, provocado por um maremoto de magnitude 8.7. A usina começou a liberar grandes quantidades de material radioativo, tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Embora nenhuma morte por radiação tenha sido relatada, cerca de 300 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da área e 15.884 pessoas morreram devido ao terremoto e ao tsunami. A Comissão de Investigação Independente do Acidente Nuclear de Fukushima considerou que o desastre nuclear foi artificial e que suas causas diretas eram todas previsíveis. O relatório também descobriu que a usina era incapaz de aguentar o terremoto e o tsunami. Um estudo separado, feito por pesquisadores da Universidade de Stanford, descobriu que as usinas japonesas operadas pelas maiores empresas de serviços públicos eram particularmente desprotegidas contra possíveis tsunamis. Então a gente pode perceber o quanto esse tsunami foi nocivo lá para a planta industrial nuclear lá no Japão. Em 2017, no segundo semestre, a gente também teve um outro grande desastre natural, que foi o furacão Harvey, que atingiu a costa do Texas. Para se ter ideia, várias indústrias do Golfo do México, várias plataformas tiveram que ser evacuadas, várias refinarias tiveram que ser inclusive evacuadas ou ter as suas operações paralisadas pela possibilidade desse furacão atingir esses locais. Além disso, a gente teve, após o furacão, grandes inundações. Para se ter ideia, esse furacão gerou impacto até aqui no Brasil, por conta da venda de produtos refinados, refinados de petróleo, que são vendidos aqui para as empresas do Brasil. Então, Paulo, o que é que a gente faz então para que esses acidentes não aconteçam, mesmo que em menores magnitudes? Vamos lá, então primeiramente você tem que conhecer o seu risco, é algo que a gente sempre fala aqui. Então, grande parte das indústrias e ainda conjuntos que estão em polos industriais, eles possuem estações meteorológicas. Então essas estações elas não estão lá à toa, elas estão lá justamente para fornecer as informações que a gente porventura precisar, para que a gente possa, se resguarnecer numa situação de desastre ambiental que esteja se aproximando aí daquela determinada área. É importante também observar que muitas vezes o desastre ele não precisa acontecer na empresa para que ela possa sentir impacto. Então imagine que você tem uma grande inundação numa região próxima à empresa e que as pessoas não conseguem chegar até ela. Então você vai ter que ter um plano de contingência justamente para essas situações, as quais você, com aquelas pessoas que ficaram lá dentro, ficaram dentro da empresa,
se elas vão ter condições de operar a planta de forma segura, ou ainda hiberná-la, ou dependendo da situação que seja melhor para aquela situação. Então é importante também que a empresa ela saiba, né, tem pelo menos um critério mínimo de quantidade de pessoas que possam operar nessas situações de momento difícil. Essa situação também ela deve levar em consideração a necessidade de você ter que melhorar as acomodações dentro da empresa, relacionadas à alimentação, por exemplo, comunicação para os funcionários, entre outras coisas que possam diminuir o impacto de você estar justamente dentro daquela situação ali, ao qual outros funcionários não conseguiram chegar ali para, popularmente a gente fala, lhe render, né? Render você naquele serviço. Então uma coisa importante também é você entender como aquele desastre ali ele pode atingir diretamente dentro da sua empresa em relação ao seu processo. Então imagine que eu tenho uma planta de produção de cloro, imaginemos aí. A gente sabe que o cloro é altamente reativo com a água. Então imagine que eu tenho uma inundação próxima, ou ainda com a proximidade de entrar na empresa. Então eu devo ter formas, maneiras de poder fazer desvio ou ainda proteger os locais que possuam cloro, por exemplo, nessa minha situação hipotética. Então é importante também entender como esse desastre vai atingir diretamente no teu processo. Outra coisa importante também é que sempre esse planejamento para essas situações de grandes desastres, ele possa ser sempre revisado. Então, de uns tempos para cá, né, principalmente oriundo principalmente das condições climáticas relacionadas ao aquecimento global, entre várias outras situações, o clima ele tem mudado bastante. Então, acredito que vocês já devem ter percebido, né? Às vezes está calor demais ou frio demais, ou chove bastante, mais do que o comum, ou ainda você tem períodos de seca que não eram comuns, né, em determinadas épocas. Então é sempre importante que esses planos eles passem por revisão, porque as condições meteorológicas elas podem mudar. E aí você não ser pego de surpresa numa situação. Grande parte dessas condições meteorológicas elas são feitas com que a gente chama de séries históricas. São pedaços de tempo ali que são separados e você vai fazendo as análises das condições climáticas. Entretanto, cada vez mais a gente tem ocorrido mudanças, como eu falei. Então é importante, para que você não seja pego de surpresa, você de fato faça o trabalho de revisão desses planos. Então pessoal, a gente termina mais um vídeo. Fazia um tempo já que eu não gravava um vídeo mais técnico, que a gente discutisse um pouquinho mais relacionado a riscos das empresas. Eu peço gentilmente que vocês deixem nos comentários sugestões de novos vídeos, ou ainda críticas em relação a esses ou outros vídeos que a gente publica aqui no canal, beleza? Então, forte abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.